Fontes do direito do trabalho. A ideia de fonte é de onde emana a água. A ideia de fonte para o direito é de onde deve emanar a ordem, a norma jurídica. E nesse ponto, a CLT sempre foi pródiga. O artigo 8º prodigiosa mesmo, o artigo 8º da CLT sempre trouxe a regra básica de fontes, que era de uma ampliação do horizonte tradicional da antiga Lei de Introdução ao Código Civil, hoje chamada de Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Só que a reforma trabalhista, a Lei 13.467, ela modificou o parágrafo único do artigo 8º que trata das fontes do direito do trabalho. O texto original do parágrafo único dizia: o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste. Ou seja, trazendo uma ideia de necessária omissão e compatibilidade. A nova redação proposta faz com que esse parágrafo único seja esquartejado em 3 parágrafos. O primeiro parágrafo fala simplesmente: o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Nada mudou? Aqui há um silêncio ensurdecedor. Por quê? Porque suprimiram a referência naquilo em que não foi incompatível com os princípios fundamentais deste. Pergunta que não quer calar, uma exortação ao debate vem cá, agora, teve omissão, eu posso aplicar o direito comum? Ou eu vou fazer a discussão de compatibilidade? Isso, na verdade, a gente pode dizer que a ideia aqui foi evitar discussões na interpretação judiciária de afastar dispositivos sob a mera alegação de incompatibilidade. A ideia, porém, como é que isso vai ser aplicado? Talvez possamos dizer que nada tenha mudado e que a ideia de compatibilidade continua aí de forma implícita. É um desafio para os aplicadores e para você que está pesquisando sobre o tema. Só que eu disse que ele esquartejou, porque ele criou mais 2 parágrafos. E é preciso também explicar. Parágrafo 2º. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Essa previsão, ela evidentemente tem um conteúdo, entre aspas, de represália à função criativa dos tribunais. E eu não estou falando do poder normativo, necessariamente, mas sim da interpretação, né, do direito posto. Por quê? Porque, de fato, o próprio TST e os TRTs, muitas vezes dando uma interpretação mais ampla a um determinado preceito, afirmam a existência de direitos e obrigações que não estão ali previstos expressamente. Talvez o parágrafo 2º tenha tido a intenção de dizer que a fonte é a fonte, a lei é a fonte primordial, primacial do direito e vai ter de ser muito mais do direito do trabalho do que outros tribunais. Pergunta que não quer calar. Isso é só a Justiça do Trabalho? Os TJs, os TRFs, o Supremo, né? Há outros tribunais, o STJ, eles podem criar direitos e obrigações não previstos expressamente em lei? Será que nós temos um caminho que também vai limitar os outros tribunais? Ou uma cápsula diminúcio da Justiça do Trabalho? É uma pergunta que não quer calar. Por quê? Porque ela é complementada pelo parágrafo 3º, que diz respeito sob a aplicação de normas coletivas do trabalho. Olha que preceito diz lá, parágrafo 3º do novo artigo 8º. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará
exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto ao artigo 104 do Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Meus amigos, aqui nós temos um bom tema para uma monografia, né, de final de curso, né? Porque a ideia de um novo princípio que é enunciado pelo texto legal, o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Em que pese discutir se cabe à lei criar princípios, o fato é que aqui se estabeleceu uma diretriz de hermenêutica nesse parágrafo. Porque, para dizer que a Justiça do Trabalho não pode mais fazer um controle de convencionalidade, um controle desse ponto, do que está sendo objeto de negociação coletiva. Note que temas tão comuns a nós na interpretação, a própria noção da teoria do conglobamento, para ver qual que norma era aplicável num choque normativo, nada disso. Nós temos agora que, se vamos analisar algo que decorreu da autonomia coletiva da vontade, nós vamos nos limitar aos elementos essenciais do negócio jurídico. Acertou partes, né? Capacidade, partes capazes, objeto, forma, manifestação de vontade. Se não há vícios, não se pode discutir o conteúdo. Essa é a nova proposta para as fontes do direito do trabalho.